Sejam todos muito bem-vindos ao canal do Grupo Espírita Eurípides Barçanufo, sediado na cidade de Itaúna, Minas Gerais. Nós daremos continuidade hoje ao nosso projeto Pelos Caminhos de Emmanuel. Estamos estudando a obra Vinha de Luz, obra psicografada por Chico Xavier e ditada pelo Espírito Emmanuel, espírito este que era o mentor de Chico Xavier, enquanto Chico estava encarnado. Bom, o capítulo que estudaremos é o capítulo 81, que tem como título Estejamos Certos. Rogamos a Deus, nosso Pai Celestial, ao nosso Divino Mestre Jesus, e a espiritualidade amiga, trabalhadora da Casa Espírita, que nos auxilie, que não nos deixe equivocar e que prepare os nossos corações para receber as sementes do Evangelho do Cristo. A questão que estudaremos do livro Vinha de Luz é a questão 81 e o título dela é Estejamos Certos. Para realizar o estudo, o Espírito Emmanuel ele utiliza uma passagem da Bíblia. E a passagem escolhida foi a carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 10, versículo 16, que diz o seguinte: Porei minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos. Então essa foi a passagem de Paulo se dirigindo aos Hebreus, e Emmanuel vem falando o seguinte a respeito dessa passagem. As instituições humanas vivem cheias de códigos e escrituras. Os templos permanecem repletos de pregações. Os núcleos de natureza religiosa alinham inúmeros compêndios doutrinários. O Evangelho, entretanto, não oculta os propósitos do Senhor. Toda a movimentação de páginas rasgáveis, portadoras de vocabulário restrito, representa fase de preparo espiritual, porque o objetivo de Jesus é inscrever os seus ensinamentos em nossos corações e inteligências. Poderemos aderir de modo intelectual aos mais variados programas religiosos, navegarmos a pleno mar da filosofia e da cultura meramente verbalistas, com certo proveito à nossa posição individual diante do próximo. Mas, diante do Senhor, o problema fundamental de nosso espírito é a transformação para o bem, com a elevação de todos os nossos sentimentos e pensamentos. O Mestre escreverá nas páginas vivas de nossa alma os seus estatutos divinos. Tenhamos isso a certeza, e não estejamos menos convencidos de que, às vezes, por acréscimo de misericórdia, nos conferirá os preciosos recursos para que lavemos nosso livro íntimo com a água das lágrimas, eliminando os resíduos desse trabalho com fogo purificador do sofrimento. Então esse aí foi o ensinamento do Espírito Emmanuel. Ele começa com o título Estejamos Certos e utiliza a passagem de Paulo, quando Paulo se dirige aos Hebreus, falando que o Senhor, Jesus, diz que colocaria as leis em nossos corações e escreveria em nossos entendimentos. Então, quando a gente pega essa primeira passagem, essa primeira parte do estudo aqui de Emmanuel, isso nos remete à questão 621 do Livro dos Espíritos, que é quando Kardec pergunta para os espíritos onde está escrita a lei de Deus. E a resposta dos espíritos é na consciência. E Kardec ainda pergunta, em seguida, na questão 621A, que se o homem já traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade de lhe ser ela revelada? Aí os espíritos responderam que ele as esquecera e desprezou. Quis então Deus lhe fosse lembrada. Tem essa passagem também do Livro dos Espíritos e que tem a ver aqui com o nosso estudo do capítulo 81, porque
o capítulo ele vem falando que a intenção de Jesus é escrever as leis divinas em nossos corações e em nossos entendimentos. Então, esse entendimento aí podemos tomar, né, por consciência, conforme está escrito no Livro dos Espíritos. E aí ele vem falando, logo em seguida, a respeito dos vários templos que ficam cheios de pregações, de quem faz ali os rituais, os núcleos de natureza religiosa, produzem inúmeros livros, compêndios doutrinários a respeito da interpretação da palavra do Cristo, dos evangelhos. O evangelho também, ele não oculta os propósitos do Senhor, que é escrever isso aí em nosso coração e na nossa mente, a fim de que a gente pratique aqueles ensinamentos do Cristo. E aí Emmanuel vem falando que toda movimentação de páginas rasgáveis, isso aí representa apenas uma fase do nosso preparo espiritual para até que seja atingido esse objetivo de Jesus, de escrever os seus ensinamentos, os ensinamentos divinos, a lei divina, na nossa mente, nos nossos corações. E nós temos que tomar cuidado, para não sermos, conforme Haroldo Dutra Dias gosta de falar em suas palestras, os doutores da lei da atualidade, aqueles que sabem tudo, que estudam os compêndios, como diz Emmanuel, a respeito da interpretação das palavras do Cristo, aquele que sabe falar de cor e salteado o que o Cristo nos deixou escrito, nos deixou, por intermédio dos apóstolos, os seus ensinamentos escritos na Bíblia, porque na verdade Jesus não deixou dele nada foi escrito de próprio punho, ele deixou os seus ensinamentos e os apóstolos nos brindaram com esses ensinamentos nas páginas que hoje chega às nossas mãos através aí da Bíblia, certamente modificada pelas diversas traduções, pelo tempo que transcorreu entre os ensinamentos do Cristo e o momento em que foi escrita, e depois as atualizações e as traduções, certamente teve ali as suas alterações, mas ali o cerne da questão do amor, ele permanece. E Emmanuel vem falando que de nada vale nós sermos estes que estudam muito, que lê muito, que fala muito bem na hora que está pregando, num templo religioso, independente da religião, quer seja católica, quer seja evangélica, quer seja espírita, ou as outras religiões, que de nada adianta ser aquele pregador que demonstra o conhecimento da palavra do Cristo, conhecimento da lei divina, mas que não coloca isso em prática. Que enquanto a gente estiver apenas nessa fase de estudo e de proselitismo daqueles que falam semelhantes aos autores da lei falavam, nós estamos apenas nessa fase que representa o preparo espiritual. A partir do momento que a gente começa a praticar, que essa lei ela se insere em nossos corações e nós sentimos essa necessidade interior de melhorar, de transformar para o bem e de começar a praticar os ensinamentos do Cristo, aí sim nós estaremos prontos, de que para seguir nesse caminho do Cristo, no caminho que o jugo é suave e o fardo é leve. E Emmanuel vem nos chamar a atenção para que a gente disso não duvide, para que a gente tenha certeza que nós todos seremos aí agraciados, abençoados com o trabalho do Cristo e dos seus emissários, de um dia termos inscritos em nossa mente, nas nossas consciências e no nosso coração
essas leis divinas, né, esse ensinamento do Cristo, que é um ensinamento universal. E que às vezes, por resistência nossa e por acréscimo da misericórdia divina, né, será-nos conferido os precisos recursos para que lavemos nosso livro íntimo com a água das lágrimas, eliminando os resíduos desse trabalho com o fogo purificador do sofrimento. Quando nós não conseguimos entender a mensagem e entrar no caminho sem passar pela dor, nós seremos convidados, aí por misericórdia divina, a passar por esse caminho a fim de que nós possamos burilar as nossas imperfeições e possamos abrir os nossos corações para que essa lei divina seja inserida. Que todos nós fiquemos com esses ensinamentos de Emmanuel, que a gente leve essa gratidão, esse momento, né, em que a gente entra em reflexão nessas palavras tão bonitas e nessas exortações que Emmanuel nos faz, que a gente eleve a nossa gratidão a esse Espírito, bem como ao Espírito de Chico Xavier, pelo trabalho que tiveram, pelo carinho, né, pelas belas mensagens que nos legaram, que nos facilitam o entendimento das palavras do Cristo e que nos exortam aí a colocá-las em práticas. Então, que tenhamos todos aí essa fé de que nós, um dia, estaremos com essa lei divina na nossa consciência e nos nossos corações, e além disso, colocando em prática todos esses ensinamentos do Cristo, que são ensinamentos, né, de caráter universal. Aonde quer que nós andemos, nós poderemos aplicá-los. Fiquemos todos em paz e que sigamos a palavra e o exemplo do nosso Mestre. Que assim seja.